Olá, tudo bem? Que bom a gente juntos aqui, não é mesmo? Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro encontro da nossa série O Clamor da Meia-Noite. Estou muito feliz de estarmos juntos aqui, ainda que por esse mecanismo, esse meio virtual, não é mesmo? Eu confesso a você que eu não estou muito ainda acostumado em com esses mecanismos, não é mesmo? Mas em época de coronavírus a gente tenta se adaptar e eu tenho certeza que vai ser uma benção. Queridos, precisamente no dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde ela emitiu um alerta para uma estranha pneumonia que surgiu na cidade de Wuhan, China, e a partir daí o mundo todo está às voltas aí do novo vírus do tipo corona, Covid-19. Eu gostaria de aproveitar para a gente poder fazer um pedido de oração especial por essa pandemia, para que as pessoas passem por ela da melhor forma possível e para que o nosso país se sobressaia no tratamento e na prevenção dessa doença. Queridos, olha, eu queria pedir a você que enviasse a nossa série, o link da nossa série, para os seus amigos, para que a gente possa estar no maior número de pessoas aqui. Outra coisa, a nossa série não será apenas um encontro assim para a gente aprender mais. Embora esse já seria um motivo muito especial, mas a nossa série também tem como objetivo a interação de pessoas. Você pode e deve enviar seu pedido de oração. Você pode, inclusive o meu número de telefone estará na descrição do vídeo. Eu tenho enviado também aos grupos do WhatsApp o número de telefone e nós estamos orando por esses pedidos 2 vezes por dia, tá bom? Não deixe de enviar o seu pedido, nós queremos orar por você também. Muito bem, eu queria agradecer você por estarmos juntos nessa série, seja muito bem-vindo. E ao longo dessa série nós vamos falar sobretudo sobre os sinais dos tempos, sobre esse tempo do fim que a Bíblia tanto anuncia e que muitos de nós temos refletido um pouco mais devido ao contexto que a gente vive nos dias de hoje. Queridos, existem algumas perguntas muito especiais que essa série vai nos ajudar a responder e essas respostas, todas elas virão da palavra de Deus. A gente vive num mundo de muitas vozes e essas vozes, às vezes até religiosas, elas são vozes confusas. Então, esta aqui, que é a Bíblia, a palavra de Deus, é a única salvaguarda que nós temos. É o único caminho seguro. Então, eu gostaria de convidar você a ter a sua Bíblia. Eu acredito que você tenha a sua Bíblia, ok? Se você não tem a sua Bíblia, você pode baixar uma Bíblia nos aplicativos, na sua loja de aplicativos no seu celular, gratuitamente. E no final dessa série, nós queremos presentear aqueles mais assíduos, né, com uma Bíblia também. Nós queremos fazer esse desafio a você e acredito que vai ser uma bênção muito grande os nossos encontros aqui. Eu queria orar com você nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado por esta série, por esse encontro especial que temos aqui entre amigos. Ó Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Vivemos em dias difíceis, em dias onde a nossa mente é voltada às coisas do Senhor, mas não queremos fazer isso momentaneamente, devido a circunstâncias favoráveis ou não. Precisamos, ó Deus, nos firmar na Tua palavra. Talvez aqui nessa série estejam assistindo pessoas que já andaram nos Teus caminhos e hoje estão dispersas. Talvez ouvindo essa série estejam pessoas que ao longo das suas vidas rejeitaram o chamado do Senhor
mas hoje se volta uma necessidade que temos de ouvir a Tua voz. Talvez aqui nessa série, Senhor, pessoas religiosas há anos, mas que têm se visto vazias porque ainda não conhecem de fato a palavra do Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor venha e abra também o nosso coração. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu quero, que esses nossos encontros sejam muito poderosos, mas para que seja assim é necessário que a gente também fique dentro de um tempo razoável, tá bom? Para que cada uma das séries a gente aprenda coisas bem claras, definidas, e eu gostaria de convidar você a sua atenção, tá bom? Nós vamos caminhar aqui de forma clara, segura, bem pontuada nos nossos estudos, mas eu também gostaria de pedir a sua atenção, quem sabe aí uma caneta ou um papel, e como eu já disse, a palavra de Deus também, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus está entre os evangelhos da Bíblia, né? São 4 os evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 primeiros livros do Novo Testamento, eles contam uma breve, e digo breve porque existem muitas coisas que Jesus fez, coisas maravilhosas que Jesus fez, e não estão relatadas, não estão registradas na Bíblia. João, ele diz que se fosse para escrever tudo que Jesus fez, nem em todos os livros do mundo caberiam, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas então, abra a sua Bíblia aí no Evangelista Mateus, capítulo 24. E aqui, queridos, em Mateus, no capítulo 24, aliás, nós vamos fazer assim, olha, já vamos começar lá do 23, finalzinho do 23, a partir do verso 37, a gente segue um pouquinho então nos primeiros versos aí de Mateus 24. Jerusalém, Jerusalém, são palavras de Jesus aqui, que matas os profetas, apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu não quis reunir os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos que desde agora já não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Os primeiros versos do capítulo 24 dizem assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O verso 3 agora: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: Mestre, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Queridos, eu queria que você caminhasse comigo um pouquinho aqui nesse texto. Os discípulos, eles estão impressionados com Jerusalém, com as lindas paredes, com as construções, especialmente com o templo, e de fato era muito lindo. O sol batia naquelas paredes marmorizadas, refletia a luz, e aquela era era uma das mais belas construções de todo Israel. Aquela cena do templo, ela comoveu os discípulos, e eles chamam a atenção de Jesus àquela construção. E agora Jesus, ao ver aquela construção, diz assim: olha, de fato parece muito bonita, mas eu quero dizer uma coisa a vocês: isso não vai durar muito tempo. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E sabe, querido, no começo da história, nos primeiros versos que nós lemos, a gente tem ali a triste informação de toda uma nação, de
de toda uma nação que deliberadamente estava rejeitando toda a tentativa de comunicação de Deus com aquelas pessoas. Deus havia mandado àquela geração, àquela nação, profetas em diversos momentos da história. Mas por vezes nós lemos na palavra de Deus o povo rejeitando esses profetas, rejeitando aqueles que haviam sido enviados, e agora então o próprio Deus se fez presente. A palavra do Senhor no livro de Hebreus, ali no capítulo 1, o texto diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas formas, pelos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todo o universo. E sabe, queridos, o livro de João, o Evangelho de João, nos diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Esse quadro da rejeição, ele é muito triste, ele é muito impactante, porque ele serve de pano de fundo para tudo agora o que Jesus vai dizer acerca desses sinais. Veja, Jesus ele diz que os discípulos não deveriam se impressionar com o templo, porque por mais lindo que ele fosse, ele iria ser destruído. Jerusalém de fato foi destruída no ano 70, ou seja, cerca de 40 anos depois que Jesus dizia essas palavras, os romanos sitiaram Jerusalém e foi grande a sua ruína. Toda a cidade ela pereceu naquele cerco e milhões de pessoas perderam suas vidas naquela investida dos romanos. Quem diria que as palavras de Jesus de fato se cumpririam? Qualquer pessoa que fosse um descrente, ou até mesmo um religioso desatento, ao ouvir as palavras de Jesus, teria duvidado de que Jerusalém poderia ser destruída pelos romanos. Sabe, queridos, agora Jesus adentrando ao futuro, ele começa a dizer que a sua volta, ela teria também um pano de fundo muito semelhante, onde as pessoas elas estariam distraídas, onde essas pessoas estariam voltadas à sua vida cotidiana, mas elas não se atentariam aos sinais. Veja, agora os discípulos, eles começam a se interessar por esse tema da volta de Cristo, e eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda? E sabe, queridos, nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas nós sabemos que nós temos sinais. E esses sinais são suficientes para a gente se preparar, para que esse encontro, para que a volta de Jesus não nos pegue de surpresa. Veja, eu quero pontuar com você algumas coisas aqui do capítulo 24. Veja, preste bastante atenção aqui. O verso 4, ele vai dizer assim: vede que ninguém vos engane. Surgirão, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de uma figura muito engraçada que há no nosso país. Ele é conhecido como Henri Cristo. Você já deve ter ouvido falar dele, ou já deve ter visto alguém comentando sobre essa figura. Se eu não me engano, pelas informações que eu tenho, é um paranaense, ou pelo menos mora no estado do Paraná, e ele se diz ser Jesus Cristo, ou pelo menos uma versão de Jesus Cristo, ou algo parecido, e tem ali alguns seguidores, né? Ele fala com voz impostada, característica, como se fosse Jesus, usa um vestuário da época, inclusive anda com uma coroa similar a uma coroa de espinhos. Um dia desses, falando para um auditório, falando num culto, e lembrando desse exemplo de Henri Cristo,
esse personagem brasileiro, né? Eu perguntava às pessoas, seria ele um anticristo ou seria ele um falso Cristo? Bom, as pessoas ficaram confusas, não sabiam muito o que dizer e nesse encontro as pessoas, elas, na maioria delas, disseram que sim. Bom, o Henri Cristo é sim um falso Cristo, né? Eu queria dizer para você que não, mas por que não? É ele o Cristo verdadeiro? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os falsos cristos relacionados aqui na palavra de Deus, eles têm um alto poder de engano e destruição. Veja, esse quase que comediante paranaense, ele não engana ninguém, não engana ninguém. Mas os falsos cristos relacionados aqui, eles teriam um alto poder de destruição, de levar pessoas à perdição. Imagine isso. Veja, cuidado para que você não seja enganado, diz o texto bíblico. Eles enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. No verso 7, nós temos ali fomes e terremotos em vários lugares. No verso 10, o texto vai falar de ódio. No verso 11, falsos profetas, mais uma vez aqui. No verso 12 e 13, a iniquidade e o amor de todos iria se esfriar, mas aquele que permanecesse fiel até o fim, esse então seria salvo. Bom, queridos, durante toda essa série nós vamos tratar sobre esse tema da volta de Cristo. Existem algumas perguntas muito importantes que você precisa responder. Eu selecionei algumas delas. Por exemplo, Jesus realmente vai voltar? Segunda pergunta, quando será a volta de Jesus? Terceira, como o mundo estará quando Jesus vier? Como eu posso me preparar para esse encontro com Cristo? Outra pergunta interessante, o fato de eu ser membro de uma igreja ou de um movimento religioso, isto garante a minha salvação? Outra pergunta, será que todos os caminhos levam a Deus? Será que todos os caminhos levam a Deus? Essa é uma pergunta importante. Uma vez alguém disse para mim que todos os caminhos levam a Deus. Bom, será que todos os ônibus levam a Brasília, ou a São Paulo, ou ao Rio de Janeiro? Será que todos os aviões vão a Fortaleza ou a Salvador? Bom, será que todos os caminhos levam a Deus? Outra pergunta, o que será ou o que vai ser daqueles que já morreram? Outra coisa, a volta de Cristo se dará como? De forma secreta, visível? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Alguém vai vir me avisar? Será que eu vou receber uma mensagem no meu WhatsApp de que Jesus já voltou? Bom, a palavra de Deus também fala sobre isso. Eu selecionei uma última pergunta, que existem muitas outras, né, que você inclusive pode ter aí no seu coração, mas uma última para a nossa meditação aqui. Devo eu ser batizado? Seria o batismo um passo importante na minha resposta ao pedido de Deus? Eu gostaria que eu e você pudéssemos avaliar aqui uma parábola. Essa parábola ela está bem nesse contexto da volta de Jesus, em Mateus no capítulo 25. Aí acredito que quase que na mesma página, né? Você tem aí a parábola das 10 virgens, que vai dos versos 1 até o 13. O texto diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E aí o verso 5, preste atenção no verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, todas. Todas tinham azeite, todas dormiram. E aí o verso 6. E olha só, agora você vai saber o porquê a nossa série se chama O Clamor da Meia-Noite. O verso 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Mas as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vocês também. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, o que diz o texto no verso 10? Chegou o noivo. O noivo chegou. Elas tinham saído, 5 delas saíram. E aí o noivo chegou. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E aí, queridos, olha que drama. O texto diz assim: e fechou-se a porta. Mas ele lhe respondeu. E aí o verso 11, perdão, agora, diz assim: mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo. E aqui, queridos, para mim, uma das sentenças mais tristes de toda a Bíblia, o noivo olha para essas 5 loucas e diz assim: eu não vos conheço. E sabe, eu acho essa sentença uma das mais dramáticas, porque ele poderia dizer assim: olha, vocês estão atrasados, não posso deixar vocês entrar. Olha, eu não posso deixar vocês entrar porque não, já está tudo fechado, a porta já está fechada. Mas, queridos, eu acho que essa sentença ela ainda é mais dramática, porque o noivo, ele diz assim: eu não conheço você. Veja, essas 5, elas haviam se preparado, haviam sido convidadas. Elas haviam sido convidadas. Veja, será por que o noivo não as conhecia? Elas tinham, sim, alguma relação com o noivo. Elas tinham alguma relação com o tema do casamento. Haviam, inclusive, se preparado de forma insuficiente para esse casamento. Mas essa sentença de que o noivo não as conhecia parece de fato ser algo assim, pelo menos para mim, muito dramático, muito constrangedor. Nós vamos ver alguns detalhes. Mas, queridos, veja quais são as lições dessa história. Essa história ela tem muitas lições. Eu gostaria de destacar pelo menos 2 lições aqui com você. A primeira lição que eu gostaria de tirar com você aqui é que essa história ela é a história de 5 virgens loucas que tiveram a triste realidade de não ter, na hora que precisavam ter, aquilo que realmente importava. Elas tinham uma roupa bonita, elas tinham, quem sabe, um perfume cheiroso, mas elas não tinham aquilo que precisavam ter na hora que elas mais precisavam. E o título dessa série, O Clamor da Meia-Noite, é porque o clamor da meia-noite, assim como foi descrito aqui no verso 6, ele pode ser algo muito bom, mas ele também pode ser algo muito ruim, depende de que lado nós estamos. A história diz que o noivo ele se atrasou, e ao se atrasar, 5 elas estavam preparadas, e quando alguém disse:
O noivo chegou. Essas 5 que estavam preparadas, elas ficaram muito felizes. Mas para aquelas que não estavam preparadas, o anúncio de que o noivo havia chegado foi algo muito trágico, porque não havia preparação. E sabe, eu quero nesse momento aqui repetir algumas coisas para você. Essas perguntas que a gente fez, você conhece a resposta de todas elas. Você sabe que a palavra de Deus fala sobre esses temas. Você sabe se Jesus realmente vai voltar. Você sabe quando, e se a Bíblia fala de quando será a volta de Jesus. Você conhece o cenário do mundo quando a volta de Jesus se der. Você sabe como se preparar de fato para esse encontro. O fato de você ser um membro de uma igreja ou de um movimento religioso garante a sua salvação? Será que todos os caminhos levam a Deus? Veja, essa história é a história de 5 virgens loucas que pensavam que estavam preparadas, mas não estavam. Elas não estavam. Uma outra lição importante: se o noivo não tivesse se atrasado, talvez elas estariam preparadas. Talvez se o noivo estivesse adiantado um pouquinho do horário, elas estariam preparadas. Mas como o noivo atrasou, elas foram pegas de surpresa. Sabe, queridos, eu consigo perceber uma grande lição aqui. Às vezes a gente não imagina, queridos, todo o desenrolar da história e de quão terrível será os momentos deste mundo próximo à volta de Cristo. Nós temos as voltas aí de dias solenes, diferentes para a maioria de nós, e nós já estamos sentindo que é um mundo desolado, de forma sem precedentes. Mas, queridos, a palavra de Deus ainda avança mais nesses sinais. E próximo à volta de Jesus, o mundo não estará melhor do que ele está aqui agora, ele estará pior. E se o nosso preparo for para uma situação rasa, nós não vamos suportar. Mas o convite desse texto, entre tantas lições que há aqui, é que a gente precisa se preparar para dias difíceis. E o preparo para esses dias difíceis não quer dizer a nossa despensa cheia de alimentos. O preparo para esses dias difíceis não quer dizer álcool em gel, máscaras ou luvas. O preparo para esses dias difíceis tem que ver com questões espirituais que a gente precisa saber. Porque se a gente não tiver a certeza da palavra de Deus, queridos, facilmente seremos enganados. Cuidado, vede, para que ninguém vos engane. Uma outra lição importante é que a palavra de Deus, ela há precedentes muito parecidos de outras histórias bíblicas. Eu posso lembrar aqui a você a história do dilúvio, um momento muito parecido, onde Noé, por 120 anos, prega do juízo de Deus. Deus, ele constrói um ponto de salvação onde as pessoas poderiam entrar. Mas por 120 anos, ouvindo a pregação de Noé, eles se recusaram. Apenas animais entraram na arca, e também Noé e sua família, e toda a geração daquele tempo morreu afogada em água. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, Pedro comentando sobre esse tema, ele diz assim: olha, sobrevirão dias em que os escarnecedores, com seus escárnios, eles dirão: onde está a promessa da tua vinda? Pois desde o dia em que os pais dormiram, o mundo continua sendo o mesmo mundo. Quantas vezes a gente já não ouviu falar de volta de Jesus? Jesus nunca voltou. Quer saber de uma coisa? Isso é a história da carochinha. E aí Pedro, ele vai dizer assim: bom, o pessoal do dilúvio falava a mesma coisa.
até que o dilúvio veio e levou a todo mundo. E aí ele continua dizendo ali no capítulo 3 da sua segunda carta, ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que muitos a julgam por demorada, ele, na verdade, é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veja, infelizmente nem todos serão salvos, mas é pelo menos da intenção de Deus que todos se salvem. Deus tem oferecido isso a todos. Um outro momento é a história de Belsazar, ali em Daniel, no capítulo 5, o rei da Babilônia, ele mesmo tendo exemplos em sua própria família do que não fazer, ele decide, no meio de uma orgia, pedir aos seus empregados que trouxessem os utensílios do templo de Deus que havia sido saqueado em Jerusalém, e agora ele quer usar esses utensílios na sua festa. E quando ele faz isso, há uma mão que que começa a escrever na parede. Só dava para ver a mão escrevendo. Imagine a festa parando e agora uma mão escrevendo na parede. Belsazar não sabia o que era aquela escrita, e ao chamar então o profeta Daniel, ali estava escrito os seguintes dizeres: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O que isso quer dizer? O próprio texto de Daniel responde: Belsazar, o seu reino foi pesado. E sabe de uma coisa, Daniel? Você foi achado em falta. E sabe de outra coisa, Belsazar? Você foi achado em falta. E sabe de outra coisa, Belsazar? Nessa mesma noite, o seu reino será dado aos medos e aos persas. No final do capítulo, a gente tem a informação de que naquela mesma noite foi morto Belsazar e o seu reino foi dado aos medos e aos persas. Veja, essas histórias, o que elas têm em comum? Elas têm em comum de pessoas que brincaram na hora errada, em momentos solenes da história, onde as pessoas deveriam se voltar à palavra de Deus. Elas acabaram se distraindo com o cotidiano da vida. A gente citou, inclusive, no começo dessa nossa conversa, o exemplo triste de Jerusalém, que mesmo tendo a presença do próprio Deus caminhando por aquelas ruas por 3 anos e meio, eles decidiram não receber. Queridos, o Clamor da Meia-Noite será uma linda série, onde a gente vai poder olhar no espelho e a gente vai poder nos avaliar. Se Jesus viesse hoje, qual seria o impacto disso na sua vida? Estaria você preparado? Pastor, Jesus não vai voltar hoje. É verdade. Pode até que seja verdade que Jesus não vai voltar hoje. Mas quem de nós pode ter certeza de que a nossa vida ainda vai por longos anos? Será que não é hoje que devemos tomar uma decisão? Será que não é hoje o momento em que Deus tem mais uma vez nos chamado? Eu gostaria de fazer alguns apelos especiais a você. O primeiro apelo é para que você não se furte da oportunidade de estarmos juntos nessa série. É um convite especial. Convide seus amigos, seus familiares, pegue a sua Bíblia, anote os textos. Segundo apelo, coloque seu pedido de oração. Talvez você esteja passando momentos difíceis. Nós queremos orar por você. Deus, ele tem planos especiais na sua vida. Quero ainda lhe fazer um outro convite. Nós estamos oferecendo a você um guia de estudos bíblicos. Nós queremos estudar com você este tema, exatamente esse tema. Ou seja, nesses encontros virtuais que a gente tem aqui através da série O Clamor da Meia-Noite, você vai poder depois com mais calma responder um questionário para que você possa testar os seus conhecimentos bíblicos
mas mais do que isso, você possa aprender mais sobre a Bíblia e ainda mais do que isso, para que você possa tomar uma decisão ao lado de Deus, enquanto nós temos tempo. Eu termino citando aqui o livro de Hebreus, ali no capítulo 3 e 4, existem 3 advertências que são as mesmas advertências, dizendo assim: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queridos, o chamado de Deus não é para amanhã, o chamado de Deus é urgente, é para hoje. Eu gostaria muito que você aceitasse esse chamado de Deus, para que Ele possa construir em você uma nova vida. A palavra do Senhor, ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 37, diz assim: em pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Meu amigo, que prazer poder estar contigo aqui nesse nosso primeiro encontro. Como eu disse a você, eu quero orar por você. Envie, por favor, o seu pedido de oração. Nós estaremos juntos. Encaminhe o link dos vídeos dos nossos encontros aos seus amigos. Você poderia agora fechar os seus olhos. Vamos juntos fechar os nossos olhos e agora então buscar o nosso Deus em oração. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo chamado que o Senhor nos fez. Querido Deus, a Tua palavra conta a triste história de 5 virgens loucas que se prepararam da sua própria forma, do seu próprio jeito, e infelizmente perderam o seu tempo. No momento em que elas precisavam da coisa mais importante, aquilo lhes faltava. E como seres humanos, Senhor, nós temos nos preparado para tanta coisa. A gente ingressa nas faculdades, a gente aprende as profissões, a gente faz planos para uma série de coisas, mas muitas vezes, ó Deus, tem nos faltado aquilo que de fato vale, aquilo que de fato nos leva para perto do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Essa noite eu estou indo aqui a famílias, junto com famílias, tenho orado junto com jovens, tenho orado com pessoas que estão distantes dos teus caminhos, ou até mesmo com pessoas que têm se dedicado a uma vida religiosa, mas ainda se encontram vazias, porque não conhecem ainda a palavra do Senhor. Querido Pai, por favor, ó Deus, pedimos a Ti um milagre na nossa vida. Queremos, ó Deus, colocar a nossa vida em Tuas mãos. Nos dê, ó Deus, esta graça que pedimos, em nome de Jesus. Que bom, não é? Que Deus abençoe você. Estaremos juntos no próximo vídeo para a nossa série O Clamor da Meia-Noite. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.